Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Oi, Léo, fala. Oi. Feliz ano novo? Boa noite, podcast do Saldanha. Feliz 2022, ainda que hoje não seja o primeiro dia do ano. Acho que é super importante a gente desejar um 2022 sem Bolsonaro para todo mundo, um país bem melhor aqui. 2022 é o grande ano e há de ser para todos nós. Não, eu comecei a gravar, mas não quer dizer que é a introdução oficial ainda. Tá bom, então. Eu já achei que já era para eu falar. Não, mas tá bem. Não, depois... vamos esquentando aqui, Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Feliz 8 de janeiro de 2022. Faltam 356 dias para o Bolsonaro ir embora do governo. Eu vou hoje... Que é princesa. Vocês já notaram essa risada gostosa no fundo? Hoje, como muita gente está de férias, como o colega Ivo está com suas férias merecidas, como todo mundo merece férias, mas especialmente os nossos professores, nossas professoras, e eu vou também dizer as pessoas que trabalham na área de medicina, que são nossos heróis. Eu diria assim, alguns heróis não usam máscara, mas hoje todos os heróis têm que usar máscara. Eles merecem as férias deles. Então, eu estou aqui com o meu colega, posso dizer, eu tenho a liberdade de dizer meu amigo? Mas credo que chega a ser até ofensivo tu me fazer uma pergunta dessa, você considera meu amigo. Ainda mais que tu é súdito da rainha, e eu amo a rainha. Ai, o nosso professor, Léo Prado. Bem-vindo, Léo. Feliz 2022. Feliz 2022. André, querido, um beijo pro Ivo, que não tá aqui, tá gozando as suas férias merecidas. Um feliz 2022 para todos os ouvintes do podcast do Saldanha, né? Um 2022 sem Bolsonaro, é isso que eu desejo para todos. Ainda que, na verdade, a gente só vai ficar sem ele em 2023, né? Porque 2022 a gente vai ter que aturar ele até o fim, porque ninguém teve culhão para tirar ele do poder, enfim. Mais de 300 pedidos de impeachment e nada foi feito. Deve ter alguém achando que é bom isso para o povo brasileiro. Mas, enfim, eu nem sei se a nossa pauta é política hoje, mas eu desejo um 2022, sobretudo com consciência política para todas as pessoas, que as pessoas consigam considerar o coletivo na hora das tomadas das decisões e não se deixem mover pela falta de informação, pelos grupos de WhatsApp, né? E pelo descrédito à ciência. Por favor, um 2022 com mais valorização da ciência e dos profissionais da ciência. Vamos pesquisar e nos informar sobre tudo que chega até nós. Que nós tenhamos consciência política, tenhamos consciência de que o coletivo se sobrepõe ao individual, porque não adianta eu estar bem se tudo ao meu redor estiver mal. É aquela coisa, né? Então, é bom que eu esteja bem e que todo mundo também esteja bem. Um 2022 com muita tolerância a todas as diferenças, a todas as manifestações de credo que existem por aí, que nós possamos ser um pouco mais compreensivos com todas as pessoas. Ainda que seja muito difícil ser compreensivo com os fascistas e com os... isso aí não tem compreensão. Isso não tem compreensão. Desculpa. Então, que o nosso 2022 e que o nosso futuro, sobretudo, não seja um Don't Look Up, que acabou de estrear e ontem debatemos no cineminha. E olha aí, ele metendo merchandise aqui. Professor Léo Prado é o meu canal no YouTube, toda sexta-feira, às 19 horas. Cineminha com os amigos. Ontem, eu, Ivo e Claudinha debatemos Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. When we're all 100% for sure gonna fucking die! Próxima sexta-feira, nossa queridíssima Aline Santos voltando lindamente para debater comigo. E nosso querido André Saldanha, final do mês, dia 28, também está chegando e ainda não me disse que filme a gente vai debater. Então, surpresa. Mas para vocês que acompanham o podcast do Saldanha e gostam desse povo que vem para cá, esse povo que vem para cá vai todo para lá pro canal Professor Léo Prado. Toda sexta-feira, 19 horas,
tem cineminha com os amigos, e é isso. Fiz o meu merchan. E deixa eu deixar registrado no ar. Eu não sei se ele corta. Lá vem. Eu tenho que verificar. Lá Mas eu não sei lá qual é o vem número ele. de participação agora. Mas eu quero deixar bem claro que quando eu fui convidado para participar pela primeira vez do podcast do Saldanha, me foi prometido um microfone. E eu quero um microfone igual ao do André. Me disseram que eu tenho que vir 100 vezes, então eu tô aqui preenchendo a minha cartelinha do Diário Gaúcho, para ver se no final das 100 participações eu finalmente ganho o meu microfone. Tá dito, tá registrado, espero que tu não corte na edição. Não vou cortar, vou até dizer que lá no perfil do Twitter, do @a hora do Saldanha, eu já tinha subido já foi subido o link para a live de ontem sobre o filme Não Olhe Para Cima. Olha só, olha que interessante. Hashtag não olhe pra cima. Pra cima. E tem o hashtag não olhe para cima. E esse hashtag tem o símbolozinho do cometa vindo. Então, isso é uma questão de linguística, pessoal. Não é querendo ser aqui. Teve uma semana atrás, teve uma hashtag que subiu no Twitter, que era Bolsonaro vagabundo. E tu, como professor de letras, de português e de inglês, tu sabe que vagabundo é com N. Mas chegou uma altura que começou vagabundo com M. E várias pessoas começaram a twittar. Eu acho que o vagabundo, Bolsonaro vagabundo com M, ele foi alguém tentando criar uma outra hashtag para tirar a atenção do top trends do Bolsonaro vagabundo com N. Então, chegou uma altura que todo mundo tinha que fazer hashtag Bolsonaro vagabundo com M e Bolsonaro vagabundo com N, que é a forma correta. Eu estou apenas falando das hashtags, tá? Então, pelas eu dúvidas... acho redundante essa hashtag. Eu acho ela super redundante. Uma coisa pressupõe a outra. Pelas dúvidas, eu subi hashtag não olhe para cima e hashtag não olhe para cima. As duas, porque alguma vai encaixar e o pessoal vai ter que olhar para cima. When we're all 100% for sure gonna fucking die! E só voltando uma coisa que tu falou, Léo, o Léo tem... Essa vai ser a 5ª participação aqui. O Léo, em números proporcionais, a vencedora é a Aline S. Ela é a estourada até agora. Ela é campeã. Mas, em números absolutos, é o Professor Léo, porque o Professor Léo, o 2º episódio mais ouvido é o do Halloween, e depois o outro mais ouvido é o sobre professores e alunos, que foi o teu debut aqui, a primeira vez que tu veio falar com a gente. Maravilha. Depois eu vim também para falar da sigla LGBTQIA+, foi uma das minhas vindas aqui. Como que tá essa? Essa é a chamada... Foi Pride ou não foi Pride? Essa não tem muita audiência, Léo. Essa só tem... Pois então, tu vê, né? Mas eu vou dizer uma coisa. O episódio da Netflix. Netflix, olha nós aí. Olha nós não. Olha o canal do Professor Léo. Esse episódio vem em 6º de mais ouvidos. Então, em números absolutos, o Léo é o campeão daqui. Isso é ótimo. Mas também, né, o que eu participo aqui é óbvio que eu vou passar a Aline e todo mundo em números absolutos, porque já é a minha 5ª participação e eu preciso ganhar esse microfone. Eu espero que os convites... mas medalha de bronze. Medalha de bronze fica também pro Pedrão. Olha! O episódio do Gardel e Noel. Pedrão, isso é tão interessante ver alguém chamar Isis James Preston de Pedrão. Eu adoro isso. É que ele aqui, ele é o Pedrão. Tranquilo. Aqui ele é o Pedrão. Ainda estamos com... porque a agenda dela é muito complicada. Ainda estamos marcando. Eu estou falando com o Pedrão, porque o Pedrão, né, é o que faz a intermediação, para que um dia a Isis possa participar do podcast A Hora dos Saldanhas. Então tá difícil conseguir a Isis. Mas o Pedrão já veio antes, né? A gente já está fazendo ali a marcação de terreno. A gente chama o contato primeiro, para depois chamar a Isis.
Então, Mas eu queria fazer uma observação a respeito disso. Eu acho que primeiro que as hashtags levam as pessoas e as pesquisas por determinados tópicos ganham muito espaço. E eu acho que no mundo a pesquisa por Halloween é muito grande, né? Não vou dizer que tem pessoas fora ou pessoas não falantes de português ou que não compreendem o português vão escutar, mas a pesquisa por Halloween é muito grande, eu acho que na mídia como um todo, né? Na grande web. Então, talvez seja essa uma das razões para o Halloween ter um número de acessos tão grande. E também a gente tem que fazer uma análise também sobre essa questão de que existem tópicos que são discriminados, vamos assim dizer. E não é incomum que a hashtag de Gay Pride ou a hashtag de mesmo 28 de junho ou LGBTQIA+, ou, né, sejam quais forem, cheguem tanto ao público como... eu estou falando isso pela minha experiência com o meu quadro Conversa de Carnaval, no meu canal, sobre carnaval, e uma das nossas lives, o título era É Coisa de Preto. Nós debatemos a questão do racismo na conversa, mas ela era a live com o menor número de acessos, né? A mesma coisa o dia que nós debatemos sobre o índio, né? Sou índio, sou forte, fazendo uma alusão ao samba da Imperatriz, e também era uma das lives com menor número de acessos. Então, essas coisas podem também implicar no algoritmo. Eu não sei como que funciona, não é minha especialidade, mas eu tenho observado que essas temáticas, quando você está dentro de um canal, dentro de um veículo que é aberto, que ele não é direcionado para um público, ou seja, que o público daquele veículo não é específico, é um público mais geral, isso pode acontecer, né? Ou as pessoas não estão interessadas porque elas já estão informadas ou se sentem informadas o suficiente, ou elas não querem ouvir falar mais um pouco de discurso de minorias. Pode ser isso. é que eu acho o seguinte, Léo, é que tem isso realmente, o Halloween é um tema muito interessante para se debater, escutar, e quem não tem conhecimento dele, claro que a gente não foi a dissecação, o Globo Repórter do Halloween, mas eu acho que a gente tem pontos muito... Ele foi mais perto do que uma aula É. sobre o assunto. A gente conversou sobre questões. E eu acho que vai muito do engajamento, né? Porque, por exemplo, eu vejo assim, quando alguém pergunta, ok, o tema é político, escuta esse aqui, entendeu? Quando o tema é Netflix, aquele que a gente fez sobre os filmes da Netflix, ele chama muita atenção. Então, se alguém quer buscando indicação pro filme, é por isso que esse sobe. Infelizmente, aquele tema foi Pride, não foi Pride, ele tá muito nichado pela minha experiência e pela tua vivência. Mas Claro. não é um episódio de recomendação, o melhor deles. Porque se alguém fala assim, vocês falam sobre o quê? Política? Também falamos. Então escuta esse. Vocês falam sobre cultura pop? Escuta esse Netflix. Sobre música? É esse do Gardel e do Noel. Então, eu acho que às vezes as coisas também... Eu gosto que o crescimento ele seja orgânico. Se eu começar a fazer clickbait, né? Aí ele não vai ser orgânico. A gente sabe disso. Então o que você ia falar antes? Agora me falhou, Desculpa, perdão. Eu te cortei. É que eu tava com a ideia vindo e... Mas é isso. Eu gosto muito do que tu fala. Mais vale 10 pessoas que ouçam, compartilhem, pense a respeito disso, do que 100 robôs. Então, eu prefiro ter 10 seguidores pensantes do que 100 seguidores que acreditam em fake news e só em grupo de WhatsApp, né? Números, infelizmente, não expressam qualidade, né? Então, eu acho que a gente tem que levar muito isso em consideração. É isso que a gente vê no filme, né? No filme que tu debateu ontem à noite com o colega Ivo e com a Cláudia. É muito interessante quando eles vão na televisão
A gente está falando sobre o filme Não Olhe para Cima, que está na Netflix e que também foi debatido ontem no canal do professor Léo Prado. Eles chegam uma hora, é tão interessante uma coisa, que eles iam fazer uma matéria era no New York Post ou era no Washington Post? Para mim fica a impressão, Léo, eu posso estar confundido, mas é o mesmo jornal esse que fez o Watergate, né? Que é um jornal que sempre joga as bombas na política americana. Só que antes deles lançarem a matéria, eles decidem fazer a entrevista ao vivo. Na verdade, aquela entrevista ao vivo, eles estavam indo de cobaia, porque eles queriam ver qual era o impacto deles nas redes sociais antes deles lançarem o artigo dentro do jornal. Tu te dá conta disso? Sim. Tanto que depois eles falam isso aqui. Quando isso aqui aconteceu, vocês subiram tanto nessa escala de idade, tanto nesse aplicativo, tanto aqui foram compartilhados. Esse momento dela aqui gerou tantos memes. E ele criou uma nova hashtag astronômicos que queremos... IAS, Astronomics, I like to fuck. Fantástico. Então, tem isso, né? Eu acho que às vezes a gente vive nesse mundo que é programado pelos algoritmos e a gente não pensa na fluidade, no crescimento orgânico. Porque Então, deixa eu falar uma coisa bem importante, que enquanto tu estava falando, eu estava aqui vendo o Cineminha, né? As visualizações do Cineminha e explicar. Eu comecei o projeto com Cinema em Debate com o Sr. Léo. Esse projeto começou em maio de 2020 e eu fazia isso com alunos. Eu fazia uma enquete junto aos meus alunos, eles escolhiam um filme e eu debatia esse filme na sexta-feira. Inicialmente só com professores, depois eu comecei a colocar os meus alunos a debater juntos, então era eu e o meu bolsista recebendo outros professores. Isso foi um projeto, né, registrado dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Quando encerrou o prazo do projeto, e o meu contrato ia encerrar também no Instituto, eu resolvi manter o quadro, porque como professor eu entendo a importância de se debater cinema em sala de aula, e eu quero continuar com esse projeto em outros lugares que eu venha a trabalhar. Eu mantive o projeto e aí eu transformei ele em Cineminha com os Amigos, no qual eu trouxe aí os meus amigos para debater cinema comigo dentro do meu canal. E esse debate, ele é um debate com o intuito de fornecer a professores, alunos, enfim, quem busca o meu canal, eu entendo o meu canal como um espaço de educação, quem busque o meu canal possa encontrar nesses debates algum recurso para a abordagem do filme em sala de aula, certo? Então, essa é a minha ideia principal, seja no Cinema em Debate com o Sr. Léo ou Cineminha com os Amigos, certo? O Cineminha com os Amigos começou em março de 2021. O primeiro filme que a gente debateu no Cineminha com os Amigos foi Claudinha e Ivo vieram debater Bacurau. Logo na sequência veio a Morgana e debateu Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é o campeão dentre os filmes do Cineminha. Tá? Esse é o campeão dentre os filmes do Cineminha, com os amigos. Em segundo lugar, entre os campeões no Cineminha, então aí vem o Capitão Fantástico, com 118 visualizações. Que para um canal pequeno como o meu é um bom número de visualizações. Tá? E aí em terceiro vem vocês no Cineminha. Tá claro isso? Com O Segredo dos Seus Olhos. Com O Segredo dos Seus Olhos, que tá perdendo por 4 visualizações aí, a galera. Ô, pessoal, vamos lá, vou botar o link aqui nesse episódio. Se você está ouvindo pelo aplicativo, você clica na descrição e você vai ver esse link e a gente vai bater esse pessoal. Vamos tomar o segundo lugar
Da Morgana também, né? A Morgana tá em primeiro e em Morgana e da segundo. Cláudia, aí vai dar. Aí o colega Ivo vai apanhar. Se você não quer que o colega Ivo apanhe em casa, não clique nesse link, viu? Mas a Claudinha, Como o pessoal gosta de maldade, eles vão clicar. a Claudinha é... Ela tem uma certa testemunha, né? Sim, Porque quando ela ela também- vem, ela traz povo, né? Ela traz público, ela tem público que a escuta, o que eu acho maravilhoso. Mas eu acho que, de certa forma, todo mundo tem um público. O Cineminha com os Amigos, André, ele tem um certo público cativo, assim. Porque, na média, cada filme que se debate, ele fica em média de 50, 60 visualizações. Eu sei que isso é um número baixo, mas para um canal que tem em torno de 560 pessoas inscritas e que está há 1 ano e um pouquinho aí produzindo um conteúdo semanal, como é que eu vou dizer? Ele é um canal que tem conseguido atingir um determinado público, né? Eu lanço um debate, mesmo que gravado, que foi o que aconteceu nos especiais de final de ano, dificilmente eu não tenho no dia 20 visualizações. Então eu posso dizer que eu tenho 20 pessoas que assistem Cineminha com os Amigos, e isso cresce, né? A visualização cresce, e aos poucos... E é aquilo, né, André? O crescimento é constante, né? Todo dia vem uma pessoa nova, chega uma pessoa nova, uma pessoa que nunca tinha vindo, ou que me conheceu, ou que começou a me seguir. O crescimento, assim, a gente não pode produzir conteúdo, eu pelo menos penso isso, né? Eu não vou viver de internet, de canal de YouTube, eu não vou viver de monetização de canal, não tenho esse projeto, né? A minha ideia é produzir conteúdo. Como professor, a gente precisa invadir esses espaços. Porque esses espaços, eles estão muito restritos a quem é da área da comunicação, né? Geralmente, quem é da área da comunicação se junta num grupo, monta um canal e eles tentam potencializar esse canal até conseguirem monetizar para eles poderem viver disso. E eu acho super certo, não vai aí nenhuma crítica. Eu sou um professor que abriu um canal no YouTube, primeiro para colocar o material dos seus alunos, porque eu tenho horror de perder os registros do que os meus alunos fazem. Então, eu comecei fazendo isso no meu canal e dali eu comecei quando veio a pandemia, a ideia de ter contato com os alunos, de ter aproximação com os alunos. O projeto eu transformei, ele foi importante para isso, né? Para esse momento pandêmico, para estar agregando os alunos ao canal. E eu quero produzir conteúdos educativos, conteúdos de educação. Quando eu comecei a produzir esse conteúdo, eu queria trazer as pessoas para reflexão. É para isso que eu tenho esse canal, entendeu? Então, tipo, se vai ter 1.000 visualizações, se vai ter 2.000 visualizações, se vai ter 1.000 inscritos. Eu nunca me preocupei em saber assim, o canal está crescendo bem, está crescendo... eu acho que eu vou atingir a meta de, sei lá, 1 milhão de inscritos em 2 anos. Não tenho essas metas, entendeu? É super caseiro, é eu na frente da tela e eu falando, e eu quero que o que interessa às pessoas seja aquilo que a gente está conversando, né? É o que eu falava, do crescimento orgânico. Do crescimento orgânico, como tu acabou de falar. Esse é o meu interesse. Então, eu tenho um público no Cineminha e esse material está guardado, ele pode ser utilizado a qualquer momento, né? Então, isso também me interessa, né? Porque eu uso as redes sociais muito mais como um arquivo do que como qualquer outra coisa, né? Para me promover ou qualquer outra coisa. Eu sou um professor. Isso remete a uma coisa que tu falou uma vez, que a gente estava discutindo sobre das indicações para Netflix, e eu falei a sua obra-prima, e tu falou, isso é um fruto da sua época, é um fruto do seu momento. Quando vocês gravaram aquilo em 2020, vocês estavam vivendo aquele momento. Uhum. Então, aquele filme pode ter várias reflexões, né? Claro, uma reflexão básica do que ele passa, ela sempre vai se manter, mas as reflexões que vocês estavam vivendo é fruto daquela época. Então, isso é muito importante para se registrar, porque as coisas, a gente também tem que entender que nós não temos
a verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta. Fatos científicos. Isso não se discute. Agora, quando a gente está falando de interpretação de coisas, não existe uma verdade absoluta, porque a interpretação vai estar sempre subjetiva à nossa vivência e ao produto daquela época. Estou correto, professor? Correto. Um fato científico é um fato científico, não se discute, e não é um produto de uma época. A Terra é redonda e pronto. E não se discute. E não se discute. Agora, se a obra do Romero Brito a gente vai considerar como arte, aí é um produto da sua época. É ou não é? Então, é verdade. Eles são registros históricos. Tudo que a gente debate, tudo que a gente está conversando, eles são, primeiro, são registros históricos. Se hoje eu falo, por exemplo, que já fazem, eu queria falar isso, dá vontade de falar, professor Léo, que já fazem 4 dias que o filho da puta do Novak Djokovic está num hotel na Austrália porque ele testou positivo e não é vacinado para o coronavírus, isso é um fato. Eu dizer que ele é um filho da puta porque ele é um tenista rico e acha que ele está acima da lei é subjetivo, porque eu posso mudar a minha opinião mais para frente. Pode ser que ele se vacine mais para frente, mas a verdade é que ele está preso. Não está preso, ele está num quarto de um hotel 5 estrelas na Austrália há 4 dias. Isso é um fato histórico. E porque ele é um antivacina, é isso? E porque ele é um antivacina. Hoje, dia 8 de janeiro. Pode ser que ele mude, né, Léo? Pode ser que a nossa opinião sobre ele mude também. Mas o fato é que ele hoje está nessa situação. Porque hoje ele é um cuzão? É. Porque hoje é um babaca? É. Mas pode ser que amanhã a minha opinião sobre ele mude e ele mude e deixe de ser um idiota que não quer se vacinar. Só porque ele é rico. Só porque ele tem as ideias na cabeça dele que não são fatos científicos, que são coisas empíricas que não se discutem. Mas tudo que a gente fala e a gente debate são produtos de uma época. Isso também é importante como um recorte histórico, um recorte especial. Porque também, se tu vai por esse âmbito, aí a gente tem assim, não vou poder falar sobre isso porque eu tenho 40% do meu público não gosta desse tema. E eles vão se sentir ofendidos. E aí eu não posso falar sobre isso. Então, eu acho que isso que tu falou da invasão, isso é muito importante. A gente invadir os espaços, porque são espaços... porque queira ou não queira, uma pessoa que dedica... Eu, ontem, na academia, 1h20, escutando a live do YouTube sobre o Não Olhe Para Cima, eu estou gastando um tempo meu. Eu estou compartilhando um tempo de academia, mas é um tempo que eu podia estar ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo um audiobook, ou falando ao mesmo tempo que eu estou fazendo a ginástica, mas eu decidi investir esse tempo ouvindo esse debate. Então, queira ou não queira, o envolvimento é importante, o engajamento é importante, porque tem que ser um engajamento de valor, não de quantidade. Exatamente. Aí tu tem que ver o que tu quer, né? Eu acho que um pouco passa por aí, né? Tu quer público, tu quer números, tu quer monetizar o teu canal, tu quer... Porque eu acho que acaba virando uma balança difícil de controlar, né? As pessoas que produzem conteúdo, que querem monetizar, que querem ganhar dinheiro nas redes sociais, sobretudo na internet, querem viver disso, elas vivem... Nada contra. Absolutamente, em absoluto. Mas, assim, as pessoas elas têm uma balança. De um lado tem o seu interesse em atrair público e de outro lado tem o conteúdo propriamente dito. E tu vai estar sempre na mão do teu público. Eu acho isso um pouco perigoso. Pelo menos eu, que entendo o meu canal como um espaço educativo, eu acho perigoso. Bastante perigoso ficar focando no que interessa ao público, quando, na verdade, a minha proposta é formação de opinião, né? É formação de pensamento crítico, é formação de leitores. Então, eu preciso atrair as pessoas para que elas se interessem em reflexão, em argumentação. Esse talvez seja o meu grande foco de interesse, né? Então, como eu disse, eu prefiro ter 10 seguidores críticos do que ter 100 que são completamente modinha
para usar a linguagem deles, né? Não quero que o meu canal vire modinha, não quero me tornar uma figura modinha para atrair as pessoas e ter 1 milhão de inscritos, ou 1.000 inscritos, ou 100 mil inscritos, sei lá. Eu não vivo disso. Agora, eu super respeito o pessoal da comunicação que vive disso. Mas eu comecei a falar tudo isso porque eu acho que esse é um espaço que nós, professores, temos que invadir. Nós temos que nos tornar interessante ao nosso aluno, não só dentro da sala de aula, mas na produção de conteúdo. O aluno que vem para o teu canal, que vem em busca da tua informação fora da sala de aula, ele é um aluno que se interessou pelo teu conteúdo, se interessou por aquilo, pela tua proposta. Ele foi fisgado pela ideia, vamos dizer, né? Porque ele veio pelo conteúdo. E eu acho isso muito importante, porque a gente precisa invadir esses espaços. Por quê? Porque os jovens, as pessoas que buscam informação, elas estão se informando com essas pessoas. E muitas vezes uma pessoa abre um canal e fala um monte de bobagem ou um monte de fake news. A gente tem aí um presidente que produz semanalmente lives sem nenhum amparo científico nas informações que divulga. Eu acho isso muito perigoso. A gente precisa ter pessoas boas, a palavra não era boa, mas enfim, a gente precisa ter pessoas capacitadas angariando seguidores, né? Nós precisamos ter um número maior de pessoas pensando. Então eu acho, deixo aqui a minha fala, né, como um apelo praticamente, eu acho que os professores têm que invadir esses espaços. Não interessa se a gente não entende de comunicação, não interessa se a gente não entende de iluminação, se a minha câmera não é melhor, se a minha imagem não é melhor, se é uma coisa muito caseira. A gente não pode comprar imagem. Não importa que eu não tenha como é que chama aquele coisinho que a gente bota na abertura? Me faltou. Tipo um VTzinho, uma coisa de abertura. O canal não tenha fundo, eu não estou usando o chroma key. O roda o VT. Exato, entendeu? Roda o VT. Isso não pode ser importante. Roda o VT, Viviane. Exatamente. Isso não pode ser o mais importante, entendeu? Não, sim. Eu gostei uma coisa que eu escutei. A Rita Von Hahn. A Rita Von Hahn, ela falou, que, na verdade não, perdão. O Guilherme falou. Ele falou assim, para que eu possa educar, eu tenho que cativar. Perfeito. Se eu não cativo, eu não ensino. Eu posso estar 1 hora falando, né? Mas se eu não cativei a pessoa, ela não está absorvendo isso. Então, eu sei que realmente é um embate muito grande e realmente os professores, eles andam numa linha muito tênue, eticamente falando, dentro da sala de aula, especialmente nos últimos anos, com os ataques que eles recebem, que tudo que eles falam, que tudo que vocês falam na sala de aula está sendo gravado e vai ser medido e julgado, não é? Então, fora da sala de aula, os professores têm que invadir os espaços. Esse é o espaço para vocês invadirem e botarem as suas ideias sem vergonha, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma barreira, né? O professor dentro da sala de aula, ele tem aquele trabalho dele de educador. E fora da sala de aula, ele tem que usar esse espaço dele para seguir educando com as suas ideias. E eu acho, voltando ao filme, que isso aqui tá virando quase um apêndice da tua live de ontem. Mas uma coisa que eu acho muito interessante da personagem da Cate Blanchett, que a Cate Blanchett é a minha segunda celebridade crush. Qual é a primeira? A primeira, a Dua Lipa, né? Pelo amor de Deus. A Dua Lipa, tá. Linda. E a segunda é a Cate Blanchett. Não, na verdade, a Cate Blanchett é a primeira e a Dua Lipa é a segunda. A Cate Blanchett, pra mim, é a mulher mais linda que tem em Hollywood. Ela tem uma beleza exótica e eu adoro essa mulher. Mas o personagem da Brie, quando ela, né, se envolve com o Randall, e aí ela fala, eu tenho 3 doutorados, eu falo 4 línguas, eu já tive com não sei quantos presidentes dos Estados Unidos, eu tenho Monets em casa, né? Monet? Era Monet que ela tinha em casa? Acho que eu tenho Monet. Uhum. Ela era uma mulher, além de ela ser linda, né? Simpática, carismática, ela era uma mulher extremamente complexa
complexa intelectualmente, só que a gente vê que ela acaba sendo reduzida, ela usa, claro, a inteligência dela e o carisma dela para estar num programa de top de audiência, mas ela é reduzida a uma gag. Ela e o outro cara estão sempre fazendo comédia de tudo, rindo de tudo e piadinhas de tudo, só que ela é uma mulher extremamente inteligente naquele âmbito. Só que ela tem que se reduzir a uma imbecilidade que é o que a gente vive hoje em dia, dessa binaridade que a gente tem. E o problema das coisas serem polarizadas porque elas acabam voltando a serem binárias. E o mundo não pode ser binário e não pode ser polarizado. Porque senão tu vai ter que sempre ter a mulher bonita burra, né? E o cara que é o homem branco cientista, entendeu? Essas polarizações são extremamente perigosas, entendeu? Isso é outra coisa que eu notei do filme que me chamou muito a atenção. Por que eles trazem a Cate Blanchett, que é uma puta de uma atriz, né, para esse papel? E aí tu entende o que é o papel dela. Ela é aquela mulher que ela entendeu como é que o jogo funciona e para ela ganhar no jogo, ela vai ter que jogar segundo as regras. Não te parece isso, Léo? Eu não tinha feito a leitura por esse lado da Brie, mas ou melhor, eu tinha observado a personagem um pouco pelo ângulo de que ela representa, ou ela é como ela é um representativo de um grupo, né? O personagem como um todo, ela representa a mídia e o papel da mídia e a idiotização da mídia. E eu não sei se tu vai concordar comigo, eu acho um pouco ingrato o papel de quem está na mídia, porque as pessoas que conseguem destaque, elas ralam muito, estudam muito, se preparam muito para estar lá, mas elas estão a serviço ainda do veículo. E muitas vezes elas têm que se idiotizar para poder estar onde estão. Às vezes, eu vou citar um exemplo de um cara que super discriminado assim, pelo produto. Eu mesmo nunca fui um consumidor do produto dele, sempre detestei, que é o Fausto Silva. E, no entanto, ele é um cara extremamente coerente, se tu vê ele falando. Ele tem leituras da realidade extremamente pertinentes, aceitáveis, compreensíveis. E ele mesmo é crítico do produto que ele era obrigado a mostrar. E eu acho que a Brie, quando tu falaste isso, eu acho que ela vai um pouco nessa direção. Eu acho que ela se idiotiza. Ela se deixa idiotizar porque ela optou. Porque chega uma hora que tu faz a opção, né, André? A gente faz a opção. Eu vou ficar com 1 milhão de seguidores e vou produzir bobagem. É isso que ele falou. É a quantidade versus a qualidade. Exatamente. Porque é aquela coisa, né? Paga o meu apartamento na Quinta Avenida, paga o meu Monet. Paga o meu Monet. Então, aí nós vamos entrar numa discussão sobre capitalismo. Vamos criar uma hashtag aqui. Hashtag paga o meu Monet. Paga o meu Monet, perfeito, adorei. Pessoal, eu não quero nada. Eu quero cultura. Quero um Monet na minha sala. When we're all 100% for sure gonna fucking die! Mas vamos voltar a umas outras coisas aqui. Então, hoje, dia 8 de janeiro, hoje é o aniversário de Elvis Presley. Sabia disso, Léo? Não lembrava. Hoje, Não lembrava. Hoje é o aniversário do Stephen Hawking. Tu sabe qual foi a última coisa que as últimas palavras do Stephen Hawking? Que coisa. Trash isso. Trash. Não, tá. Hoje é aniversário do David Bowie, grande David Bowie. E é o aniversário do Alexandre Pires. E também é o aniversário do Graham Chapman. Tu conhece? Sabe quem é o Graham Chapman? Não. Talvez tu não lembre de nome, mas tu já viu o filme do... Tu sabe aquele grupo inglês, o Monty Python? É que tu não curte humor, né? Então, agora eu vou ter que fazer uma confissão aqui no ar. Não
Então, Monty Python é um grupo de humor inglês e ele foi o Rei Arthur no Cálice Sagrado, no Holy Grail, e ele faz o papel de Brian no filme The Life of Brian, A Vida de Brian, de 1979, que tu já deve ter pelo menos ouvido falar sobre o que é a vida de Brian. O Brian, ele vive na mesma época, período e lugar que Jesus Cristo. Então, a vida de Brian se confunde com a vida de Jesus Cristo. Esse é o tema do filme. Ele era um grande humorista inglês. Vale pesquisar. Pesquisa depois aí, professor Léo. Graham Chapman. Pode deixar. Hoje também, na liturgia, não na liturgia, mas porque aqui também a gente sempre fala sobre religião, né? Hoje é o dia de uma figura religiosa que ele não é canonizado, por enquanto, mas como o Papa é argentino, pode ser que ele vire santo, que é o Gautito Gil, ou Gautito Gil. Se tu estiver dirigindo pela Argentina e tu vê de repente uma árvore cheia de fita vermelha com uma capelinha, pode ter certeza que ali tem um Gautito Gil. O que ele faz é que ele cura e não sei o que. Então é isso, o dia do Gautito Gil. O que mais que a gente tem para hoje? O que é isso que você quis abrir aqui? Não. E essas são as efemérides do dia 8 de janeiro, né? Apesar que hoje é dia 8 de janeiro de 2022. Deixa eu só voltar que mais num aí, ponto Léo? que a gente estava Fala. conversando antes. Então, eu estava falando que Fala. o Cineminha, o grande campeão do Cineminha, é o Amélie Poulain com quase 700 visualizações hoje. Em segundo está o Capitão Fantástico, ganhando por 4 pontos do Segredo dos Seus Olhos. 4 visualizações do Segredo dos Seus Olhos. Então, mas do meu projeto de cinema, de debate, desde que eu comecei, com Cinema em Debate, ele se transformou em Cineminha com os amigos. Só isso, continua no mesmo horário, continua análise de filmes, continuamos dando spoilers. A diferença é que antes era um debate com alunos e professores e agora virou um debate de cinema para alunos e professores, né? Com amigos, né? Não necessariamente com só professores. O projeto de cinema, então, ele tem um grande campeão, que é o Rosa e Momo, e é o conteúdo mais acessado do meu canal até o momento, né? Tem mais de 1.700 visualizações, está se aproximando aí de 1.800, né? E seguido, na sequência, vem empatadinho os dois ali, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque até bem pouco tempo, o Menino que Descobriu o Vento estava em segundo lugar, disparado, vamos assim dizer, né? Como o segundo mais assistido, e não tinha. O terceiro era o Fratura, né? E, no entanto, o Casa Grande, que é um filme nacional disponível no YouTube, que eu debati com o professor Evandro, que, aliás, é um filme que eu super recomendo, inclusive, para quem está aqui. É um filme maravilhoso que fala exatamente dessas diferenças de classe no Rio de Janeiro, né? E o filme é bastante interessante. A relação de uma família com as suas empregadas, do filho com os colegas, e da relação que ele tem com a empregada da casa, né? É um filme bem interessante. O título Casa Grande, eu acho que já revela bastante coisa. Ele acaba de empatar com O Menino que Descobriu o Vento. Os dois estão com o mesmo número de visualizações, mais de 1.000 visualizações, ambos, né? E na sequência, André, vem o primeiro filme que eu debati dentro do canal, no YouTube, com uma colega, com uma amiga, que é a Kátia, que é O Milagre na Cela 7. Esse então, estaria em quarto lugar, né? Em quinto lugar, depois do Fratura, né? O Fratura ficou para trás. É óbvio que não ficou para trás, porque ele continua com crescimento. Porque tudo aquilo que tu já postou, quem procura pelo filme, vai sempre assistir, né? Então, esse é o bacana de tu produzir conteúdo que pode ser útil, né? Eles não são datados. Como tu mesmo disseste ali sobre a minha obra-prima, ok, a live é daquele momento, a gente falou daquela situação naquele momento. Mas a discussão sobre o filme, ela é uma discussão que vai permanecer. Sim. Uma pessoa que nunca assistiu o Casa Grande, está nos escutando agora, e daqui a pouco vai assistir o filme, vai querer saber o que eu conversei com o Evandro, vai assistir. Vai atrás. Vai atrás e vai ver, poxa,
Vai concordar, vai discordar, vai agregar alguma coisa. Porque a ideia disso que a gente está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui agora, pode estar despertando reflexões nas pessoas. Alguém que esteja nos ouvindo e pensando sobre produção de conteúdo, porque talvez esse seja o nosso tema hoje, né? Produção de conteúdo nas redes. Estamos produzindo conteúdo. Estamos produzindo conteúdo, né? Mas, assim, e para provocar, André, que eu acho que é interessante a gente pensar, o que tu acha que faz, por exemplo, um Rosa e Momô ser um grande campeão? O que faz um filme como Casagrande, que nem teve uma mídia tão forte, um merchandising tão forte? Eu conheci esse filme por indicação do Evandro, né? Coloquei ele na enquete, porque o Cinema e Debate era por enquete, e ele ganhou a enquete da semana, né? Então, o que faz com que as pessoas se interessem? O que traz as pessoas para esses conteúdos? O que tem no Fabuloso Destino de Amélie Poulain que ainda atrai público? Ah, mas aí eu vou jogar para você a pergunta de volta. Tu já viu esse filme da Netflix, que tá na Netflix? Um filme brasileiro chamado Lully? Ainda não. Mas tá na minha playlist e tá no topo da playlist, que eu quero muito ver isso. Tu sabe que a Lully é o filme da Netflix, produção da Netflix, em não língua americana, mais vista até janeiro de 2022? Não, sabe disso, isso é uma informação nova pra mim. O filme Lully, que é um filme brasileiro, e que, se tu parar pra pensar, o roteiro dele, ele mistura bastante aquela série O Incrível Mundo de... Como é que é? Da menina que escutava músicas. Mas com o que as mulheres pensam, o que os homens pensam, que é uma menina que consegue ler pensamentos. Tá? Lully? A Lully. Hum. Ou seja, a gente já viu esse argumento em outros filmes, né? E ele é um filme brasileiro que, de língua estrangeira, atualmente, ele tá no top de filmes não americanos mais vistos da Netflix. E o que será que explica isso? Mas como tu não viu, tu não vai poder responder. Então eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que é o seguinte, existem alguns filmes, que eu já te falei isso, se tu coloca a hashtag daquele filme, uma das primeiras indicações que vão aparecer no Google vai ser do teu canal. Então tem alguns filmes que eles são nichados, por assim dizer, que eles não foram debatidos e que, se alguém quiser buscar por algum debate, ele vai acabar caindo no teu canal. E aí a gente volta para aquele debate da importância do hashtag. Sim. Eu tenho colocado a hashtag em todos, sempre. E também tem outra coisa, né? Tem o filme ela não é algo da geração atual, mas a Sophia Loren, ela era o sex symbol de, pelo menos, eu vou dizer, 3 décadas. Essa mulher, ela era, e ela segue. Os anos passaram, ela segue sendo uma mulher linda. Claro, é uma mulher que envelheceu, mas ela é linda. A Sophia Loren, ela é muito, ela tem aquela, ela é a Sophia Loren, entendeu? Como daqui a algum tempo o pessoal vai falar assim, Scarlett Johansson ou a Angelina Jolie, a Sophia Loren, ela foi a mega artista, e tem isso, né? É a artista, eu adoro atriz, uma música da Maria Bethânia. Hoje eu não lembro do título da música agora, mas eu adoro. Ela muito provavelmente frequenta as mais estranhas fantasias de muitas pessoas. Tem uma canção que eu ouvi no rádio hoje, a Maria Bethânia, fazia hora que eu não ouvia a canção, que ela diz: frequentas as minhas mais estranhas fantasias. É do show Diamante Verdadeiro, da Maria Bethânia. Quem quiser buscar pela canção, é fantástica, ela é maravilhosa. E eu acho que a Sophia Loren talvez seja isso, ela frequenta as mais estranhas fantasias de uma grande parcela da população, vamos assim dizer, né? Sim. Então por isso que ela também chama, né? Ela puxa a audiência.
Agora, os outros 2 filmes que tu comentou, aí eu não sei optar, mas pode ser pelo nichado, e aí que é importante que a gente estava falando, é importante dar a dominação de espaço, porque se ele chegou, é porque alguém estava buscando e não encontrou em outro lugar. Sim. E eu espero realmente, Léo, que, cara, não sei se tu já tentou dar uma pesquisada sobre o filme da Marie Curie, os primeiros caras debatendo, os primeiros caras, começamos por aí, né? Que eles estão no topping de vídeos que tu procura, Marie Curie filme, né? Uhum. Aí vai ter o pessoal debatendo o filme. Os primeiros 5 brancos que estão lá, os primeiros 5 nerds que estão lá, cara, quase vou dizer assim, os primeiros cuzões, porque tem uma cara de mó Zé otário esses caras, são caras, assim, detonando o filme. Mas, Porque eu não entendi a história, porque não sei o quê, porque. sabe aquele... Eu acho que o cara devia ter colocado assim, ó. Se eu fosse botar um hashtag, era hashtag mimimi. Porque são os caras daquele discurso do mimimi, sabe? Eu não gosto. Deixa de mimimi. Eu não gosto de mimimi. Então ele vai fazer o mimimi dele sobre o que ele achou que esse filme era ofensivo para a masculinidade dele ou para o baixo intelecto dele, de uma mulher chegar nessa capacidade humana, né, de ser tanto altura, e que esse filme é uma bosta porque ele, que nunca fez um filme, dirigiu, escreveu, nem nada, mas ele tem um canal no YouTube, ele pode cagar uma regra. É tremenda a reação negativa que tem no YouTube desse filme. E eu espero que algum dia a gente consiga mudar isso, consiga reverter isso aí. Tu pode ter opiniões discordantes sobre a forma de edição, mas tu querer execrar uma obra, uma pessoa por causa de um filme, isso que tu tem 1/10 daquele personagem, eu acho tão execrável, mas de novo sobe pela audiência do cara, entendeu? E tem uma coisa, eu falei, o Pedro conversa, isso é uma conversa do Pedro, assim, não está nem registrado em lugar nenhum. Mas tem umas análises que são tão superficiais, né, que as pessoas, tu vê que as pessoas elas estão opinando, mas elas não têm um embasamento para opinar. E isso é uma coisa, eu acho super incômodo, gente opinando sem embasamento. Eu não gostei porque eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei porque eu não entendi. Ou porque não... Esse filme não falou pra mim. Peraí, filha de uma puta. Peraí, que o próximo filme que a gente for escrever, manda seu e-mail aqui, que a gente quer pensar exatamente como é que você pensa para eu falar para você, Pepe. Eu acho que também tem uma coisa, claro, a gente tem que... Eu acho que se o vídeo fosse assim, não entendi o filme, e o cara estivesse aberto para um comentário, é uma coisa. Agora o cara não entendeu, e aí ele taxa... É uma merda, porque eu não entendi, ou porque não conversa comigo. E aí que a coisa fica rasa, porque sabe o quê? A gente tem que ter debates rasos, de certa forma, Léo, porque a gente não tem tempo, às vezes, para aprofundar tanto quanto as coisas deveriam. Então, às vezes, a gente tem que dar aquela lapidada na superfície. Mas a primeira lapidada na superfície não pode ser, em vez de dar uma lapidada na superfície, você jogar uma pá de cal, por assim dizer. Ou seja, jogar mais sujeira em cima. Te entendo. Olha, eu não entendi por que do filme se explora isso, aquilo, outro. Não casou comigo. Eu não entendi. Se alguém quiser, põe aí no comentário. Ou vou chamar alguém para debater isso. Porque eu não entendi. Não, o cara não entendeu. Aí já, naquele momento, já é a verdade absoluta. Isso é uma bosta. Não veja. Não perca seu tempo. Ele não quis aprofundar na pesquisa. Ele não quis aprofundar no debate. Em vez dele dar aquela... Por isso que eu volto. A gente, às vezes, superficialmente, a gente faz um corte. Mas a gente aprofundou um pouquinho o debate. Aí a outra pessoa que vem depois, ela dá uma outra taiada. Dá uma taiada com a enxada. E vai taiando. Até uma hora que a gente cava esse posto.
Agora, se em vez de a gente cavar esse poço, vem um desgraçado e joga uma pá de terra por cima, não entendi, é uma bosta. Aí mais difícil vai ser a gente conseguir aprofundar esse debate. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho um debate raso, mas que seja um debate não jogando terra por cima. Eu tenho uma dificuldade muito grande, André, de destruir o trabalho dos outros. Eu realmente tenho muita dificuldade, né? Trabalho, né? Não estou falando de políticos aqui, a coisa que eles fazem. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar e de falar mal de um filme, por exemplo. Não... Tipo Tarantino? Aguarde, Léo. Gente, nós temos que... Por que a gente não começou a falar do Tarantino hoje? Eu acho que era um lugar pra gente conversar. Agenda, Eu vou cavar 7 palmos e depois eu vou enterrar ele pra você. Mas calma. Esse é um trabalho que eu estou fazendo. Uma enxadada por tempo. Eu vou discordar o tempo todo de ti. Não adianta tu falar mal do Tarantino. Até porque... Tarantino é Tarantino. Bom, não vou discutir. É isso, mas é isso, Léo. Se eu jogo uma pá, você dá uma enxadada e a gente vai, vamos ver como é que a gente chega. E eu acho que Onde é que a gente, como é que a gente aprofunda os debates? Porque se tu vai numa jovem clã, onde todo mundo fala amém para a mesma merda, ali não é um debate. São 4 idiotas, né, 4 imbecis, reforçando uma fake news. É um lugar. Eu vi isso uma vez num canal que eu tava. Eu não me lembro o nome, Somos Pretas ou alguma coisa assim. Eu adorei quando elas definiram. É um filme pra gente branca se sentir bem. Tem certos canais e certos debates que são pra. Alguns debates para alguns fascistas. É um debate para os fascistas se sentirem bem. Sim. Né? Todo mundo fala a mesma bobagem, todo mundo não produz absolutamente nada, não traz nenhuma reflexão. É um lugar para pessoas idiotas se sentirem bem, né? Se sentirem reconhecidas. É o cercadinho do presidente, né? Sim. Só fala para pessoas que gritam mito, né? E qualquer pessoa que destoa, que discorde, que fale qualquer coisa diferente, vai ser rechaçado, vai ser, né? Vai ser excluído, não tem lugar. Não tem lugar para fala. É a ditadura, né? A palavra é essa, é a ditadura. Você não tem direito a questionar, você não tem direito a pensar. Então, eu acho que esse é eu acho que tu tem todo o direito de não gostar de alguma coisa, mas tu tem uma base de análise para tu não gostar daquilo, né? Então, eu acho... O lugar de onde tu fala é muito importante, né? Eu sempre me posiciono, eu sou um professor falando, eu sou um professor, eu sou homem, eu sou branco, eu sou cis. Ih, te descreveu, isso aqui é um podcast. Léo, as pessoas que não clicam para ver seu canal agora vão saber que você é branco. Então corta. Corta. Pode cortar. Não, eu brinco. Sempre brinco. Não, é que eu brinco. Tá entendendo? Eu tenho um lugar, Guilherme, né? Falando sério. Hunt, ele diz isso, né? A gente tem que ouvir as pessoas. Quando as pessoas falam, a gente começa a entender quem são elas, de onde que elas são, por onde que elas passaram, as experiências que elas têm. Isso é muito importante, né? Então, o teu lugar de fala, ele é um lugar que não é igual aos de todos, né? E eu sou um professor, eu não trabalho com destruição, eu trabalho com formação, eu trabalho com construção. Então, eu quero que as pessoas assistam e gostem ou não gostem, mas não estou interessado em que elas gostem ou não gostem, estou interessado em saber o porquê que elas gostaram ou o porquê que elas não gostaram. Porque a partir da resposta do porquê é que se tem um argumento. Quando você trabalha a argumentação com o seu aluno, você tem que ensinar isso para ele. Isso é, né, uma receita clássica de aula de argumentação. Você tem uma tese e você transforma a tese na pergunta por quê. Né? Então, por que isso acontece? Por que você não gosta do Tarantino, por exemplo? Ou por que você gosta? Né? Tu vai ter as suas justificativas, que vão ser refutáveis ou não, que vão ser aceitas ou não, que vão gerar conteúdo, vão gerar debate, mas existe um porquê. Então, existe um argumento. O argumento é isso, né? Eu não gosto. Por que tu não gosta? Porque não me falou nada, não me tocou.
Quer dizer, não existe um argumento, não existe um posicionamento sobre, não existe uma leitura. Aí eu vou chegar no conceito principal, né? Tudo é leitura. E o John Swales fala isso, né? Reading means to know that the meaning could be another one. Ou seja, ler significa, né, saber que o significado pode ser outro. E é o bacana, por exemplo, do cineminha com os amigos, se eu puxar de novo pro meu assado, são as leituras. Nossa, eu não tinha visto, por exemplo. Tu acabou de me falar aqui da Brie no Don't Look Up. E a primeira coisa que eu digo, gente, eu não tinha olhado por esse ângulo. Ainda que tudo que tu estivesse falando fosse algo que eu tivesse percebido. Eu remontei, eu revisitei o que tu falou. Não era algo, não foi. Não, realmente tudo isso que ele tá falando aconteceu no filme. Mas o meu resultado de compreensão não tinha sido igual ao teu. Eu tinha, por que lugar é outro. Sim. E há uma curiosidade, Léo. Tu chegou já a ver a cena do filme? A última cena derradeira do filme? Ainda não. Todo mundo tá me perguntando isso, inclusive a Aline deixou um comentário no... Porque eu olhei, aí teve mais créditos depois da cena da Meryl Streep nua, né? E essa eu não vi ainda. Com detalhe que vocês não comentaram, com uma tramp stamp. Sim. Tramp stamp, sabe o que é tramp stamp? Não, explica. Tramp stamp é aquela tatuagem que a mulher faz em cima da linha das nádegas, assim, quase... Sabe quando a mulher tatua na linha atrás, nas costas, entre as costas, aquela linha entre as costas e o bumbum, que se ela der uma agachadinha, ela vai aparecer, isso se chama tramp stamp. Sabe quando a peringuete faz uma tatuagem que não é na bunda nem nas costas, é ali no meio? Sim, aquilo é uma tramp stamp. Que em inglês chama tramp stamp. Claro que não deve ser a Meryl Streep pelada, deve ser uma dublê de corpo, né? Mas eu achei interessante aquela caracterização dela ter uma tatuagem naquele estilo, ali naquela área, que geralmente indica que é uma ex-peringuete que tem uma tatuagem. Sim, aquilo ali é revelador, é uma marca identitária, né? Nossa, eu não tinha olhado para tramp stamp, eu nem sabia o que era uma tramp stamp. Quando tu me falou, eu comecei a pensar no conceito de tramp, de stamp. Tramp stamp. Quando eu vejo um filme assim, eu deixo subir todas as letrinhas. Eu vejo todas as letrinhas. Por exemplo, tu sabia que o áudio desse filme, tu falou assim, o filme não tem muitos efeitos especiais. A edição de áudio desse filme é feita pela LucasArts. Opa, isso eu não sabia. Eu gosto de ver essas coisas técnicas. E eu vou vendo até o final. E aí, realmente, a última letra é propriedade da Netflix. Esse filme é da Netflix. Não é de uma MGA, é produção 100% Netflix. Eu achei interessante que a última coisa que apareceu assim foi produto exclusivo Netflix, assim, produzido exclusivamente por Netflix. E aí aparece a cena do Carluxo. Do Jason. Desculpa, é que as coisas confundiram aqui. Tem tanta coisa na timeline que me confundi. Tá vendo o final? Tô vendo o final. Mas eu acho que essa não é a cena... Não, passa a parte da nave. Tu tem que ver todas as letrinhas. Não, eu tenho que entrar no... Eu vou ter que entrar no filme. Isso daí que eu procurei a cena final no YouTube, mas não... É a cena deles no jantar, que eu acho, assim... Não. Nossa. Não é essa. Mas depois eu vou olhar. Eu preciso voltar pra conversar, né, sobre isso. Olha, vocês dão spoiler do filme inteiro, mas olha como eles são tão queridinhos, a Claudinha e o Ivo, que eles não te deram spoiler da última cena. E é como eu respeito os spoilers, eu não vou te dar esse spoiler. Eu te agradeço. Agora, eu sou uma pessoa que odeio gente que dá spoiler. Aquele que avisa. Mas eu aviso no meu canal. Mas eu avisei, sempre, né? Eu digo, aqui tem lugar de spoiler. Não vai pro cinema com os amigos sem assistir o filme. O namorado da menina, o namorado no final, ele é o Timothée Chalamet.
Hum, O namorado. eu adoro quando O fala o namor- nome das pessoas e eu fico pensando, gente, será que ele pensa que eu conheço? Ou, O namoradinho da Kate. A Kate, no final, ela arranja um namoradinho skatista. sim, lindos, adoro ele. Os dois, assim, eu adoro Ah, ela. Aliás, a Jennifer Lawrence se redimiu comigo nesse filme. tu não gosta dela, Não né? gostava. Eu acho tão bonitinho que ele fala no caso assim, professor Randall, posso ficar vulnerável no seu carro? Quando ele pede ela em namoro. Aham, Porque primeiro ele pede autorização. Can I be vulnerable in your car? aham. É maravilhosa, ela é uma personagem. Eu adoro ela o Então, tempo todo pensando no porquê que aquele desgraçado cobrou pelos lanches gratuitos. Aquilo é um ele, Oi? Léo, ele que faz o papel do Henry V no King, Ah, não The olhei King, ainda, não olhei ainda. que eu te recomendei também, que é da Netflix. Ele é o Ah, Henry eu V. lembro, tu me recomendou. Perdão, eu não olhei ainda, querido. E ele é o ator também que fez a versão nova da Duna. É um ator jovem que vai estar despontando. E o Ron Perlman, ele teve aqui na ilha. E eu cruzei com o Ron Perlman na rua um dia. Ele é enorme, cara. Ele é grandão pra caramba. Ele tem um carão, ele tem um cabeção. E dá pra notar a idade dele, que é um senhor de idade. Mas ele é muito grande. Ele passou assim me olhando. Aí, não sei, sabe quando vê um artista famoso e uma pessoa fica encarando? Não sei se ele ficou pensando assim, Será que esse cara vai pedir pra tirar uma selfie? Ou vai me pedir um autógrafo? tipo assim, sabe? Eu sei, o cara deve fazer sabe aquela troca de olhar assim? "Ah, tu é o cara." E aí ele. Putz, ele me identificou que eu sou o cara. Sim. E aí fica aqueles segundos de. Não. Eu respeito o cara. Ele tá vivendo. Eu deixo o cara. Ele é famoso. Não, eu acho assim, não é a minha melhor forma de expressar o apreço de uma obra de uma pessoa do que chegar assim, ai, quero tirar uma foto, não sei o que. O cara tava saindo da farmácia. Ninguém pede pra tirar foto depois que sai da farmácia, pelo amor de Deus. Então, mas o que eu ia te dizer, Léo? Música para botar no episódio, música do David Bowie, tu gosta? Recomende uma música do David Bowie. Bowie. Eu sempre confundo o David Bowie com o Sting. Ai, Léo, por favor. Eu devia estar usando a camiseta. Eu tenho uma camiseta do David Bowie. Eu devia estar usando ela hoje. Deixa eu me lembrar de alguma música. Deixa eu pesquisar. Não, já perdeu. Eu vou botar Rebel Rebel. Ai, eu não sou fã de David Bowie. Elvis Presley. Escolhe uma música do Elvis Presley. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. You're always on my mind. Uma das mais lindas canções que eu já ouvi. Aliás, eu gosto muito dela na voz. Eu gosto muito dessa canção na voz do Willie Nelson. Ah, o Willie Nelson que é um country singer, né? Eu não. Você sabe que eu não gosto de ser fã de ninguém, né? Mas o Willie Nelson, cara, ele é muito. Tu gosta ou tu não gosta dele? Eu curto muito as ideias desse velho doido. Esse maconheiro, não. Mas esse senhor muito sábio, viu? Que sabe apreciar a erva sativa. Eu sempre confundi o David Bowie com o Sting. Ai, Jesus. Não. Eu não sou fã. David Bowie é de antes. David Bowie é antes. É anterior, né? Mas muito anterior. Eu não lembro de. Acho que. Na verdade, eu acho que eu tenho uma Modern ideia. Love é dele? Modern Laws? Modern Love. Modern Love é dele, é. Essa eu gosto. Modern Love é dele. We Can Be Heroes é dele. Qual é o ano desse Modern Love? Eu não lembro. 83. 83. O David Bowie, ele tem uma coisa que... como é que chama esse... Ele foi sempre considerado, como é que chama o camaleão do rock, né? Porque ele sempre mudou o gênero dele. E eu acho que
refraseando o Raul, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho muito legal que o David Bowie, ele sempre soube se reinventar. Ele não ficou preso numa época da carreira dele, né? Esse Modern Love tem uma frase que eu acho muito bacana, que é quando ele diz assim: I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. Eu fico parado, estou parado no vento, né? E eu nunca aceno, né? Bye-bye. Eu gosto muito dessa frase porque ela me faz pensar o que ele quer dizer com isso, sabe? Então tu tá botando a música aí, fica à vontade. Então a gente vai ter que ter duas músicas agora. Vai ter que ter Modern Love e vamos ter que ter Rebel, porque eu comentei. Vou botar Modern Love, tá. Não, então é isso, Léo, muito obrigado por ter te tirado das férias e eu vou te chamar durante as férias de novo, porque a gente tem que continuar esse papo, tem outras coisas pra gente tocar nesse... Eu tenho outros assuntos pendentes, tá aqui a minha listinha de novo, de coisas para falar com o Léo, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra semana, viu? Eu vou te chamar de novo para te incomodar. Tá? André, eu quero te dizer que é sempre um prazer estar aqui. Basta me chamar que eu venho. Para eu não vir só se eu tenho algum compromisso, eu gosto muito de estar conversando contigo, com o Ivo, eu gosto muito do podcast. O bom é que a gente não precisa se produzir para vir para cá, porque não tem que dar de imagem, eu posso ter um fundo horroroso, né? Pra gente estar aqui conversando. Os carros passando aí atrás, que eu tô ouvindo, vai ter que trabalhar na edição. Ai, lamento, né? A TV da minha mãe tá bem alta lá na sala, você deve estar ouvindo a TV também. Tamo... Mas, enfim, a Globo vai cobrar direitos da gente. Ainda bem que tu é uma pessoa que conhece tudo de tecnologia e vai conseguir deixar minha voz limpíssima, porque a qualidade do podcast do Saldanhas é algo assim, realmente top. É um prazer poder falar de produção de conteúdo contigo e a gente sempre tem assunto e sempre tem sobre o que falar, né? Então, um prazer, todos os que seguem o podcast, é um prazer falar para vocês. Venham me seguir lá no canal Professor Léo Prado, venham pro Cineminha com os Amigos toda sexta. O André vai estar presente agora em janeiro, com certeza. Então, venham. E quero deixar aqui a minha hashtag, né? Microfone para o Professor Léo, que ele merece, na luta pelo microfone igual ao do André. E um beijo enorme, gente, e até a próxima. Beijo, Léo, obrigado por ter vindo. Beijos. Eu vou botar Rebel. Eu gosto muito do Rebel. É uma música muito assim. Rebel,